Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Bioinformática aplicado ao estudo de biomacromoléculas. Bom, como nós discutimos nas aulas anteriores, o conhecimento sobre a estrutura de proteínas permitiu a criação de softwares que fazem com que a gente possa visualizar modelos de biomoléculas em um plano tridimensional e até mesmo construir modelos em sílico a partir de outros pré-existentes, como é o caso da metodologia de modelagem molecular por homologia. Porém, a bioinformática ela foi além disso e de algumas técnicas, como é o caso do docking molecular, elas foram surgindo e a partir daí passamos a compreender melhor o modo de interação entre macromoléculas ou entre macromoléculas e pequenas moléculas que atuam como ligantes, né? Que por sua vez elas podem atuar como agonistas ou antagonistas ou substrato, inibidor também em determinado processo fisiológico. A técnica de docking molecular, que em tradução ela se chama ancoragem molecular, ela prevê esse tipo de interação. Ela permite que a gente visualize quais são exatamente as interações que tem entre um ligante, uma macromolécula, uma proteína, por exemplo, ou uma macromolécula com outra macromolécula. As metodologias computacionais de docking molecular, que geralmente são muito aplicadas a estudos de proteína ligante, estão baseadas naquele modelo que a gente conhece de chave-fechadura, que foi proposto inicialmente por Emil Fischer em 1894. E nesse modelo, o receptor proteico ele é associado a uma fechadura e seu sítio de ligação como um buraco da fechadura. E a possível chave da fechadura é o ligante. E a interação entre o ligante e a proteína está relacionada a uma das possíveis ações de abrir ou trancar essa porta, né? Destrancar essa fechadura. Então, esse modelo, essas teorias de como funcionaria a interação entre uma proteína e um ligante, ou entre uma proteína e outra proteína, ela serviu para embasar essa técnica de docking molecular e ela foi desenvolvida a ponto que permitisse a gente simular como isso acontece em um meio computacional, em um meio em sílico. Porém, esse modelo chave-fechadura ele induz uma interpretação errônea de que a fechadura ela representa, que é representada pela molécula receptora, ela é rígida. Só que a gente já viu nas aulas anteriores que a conformação das moléculas ela não é uma estrutura rígida, ela tende a ter uma variação de sua dinâmica à medida que novas interações vão sendo feitas naquele sistema, né, entre o sistema e o solvente, ou entre o próprio sistema. E por isso que no meio biológico, tanto o ligante quanto essa proteína, elas são flexíveis, ela apresenta uma certa flexibilidade, e quem estuda isso é a dinâmica molecular. A gente parte também da premissa que durante o processo de formação desse complexo receptor e ligante, ocorre também mudanças de conformação, tanto do ligante quanto do seu receptor, dessa proteína receptora, porque vai ter novos tipos de interações se formando e rompendo interações antigas. A energia acumulada na forma molecular adicionada ao sistema, isso causa uma leve perturbação naquele modelo. E é esse tipo de energia justamente que é capaz de fazer com que, por exemplo, um cotransportador ele reconheça um ligante e a partir do momento que ele se liga à proteína, ele causa um rearranjo da conformação que faz com que a molécula seja liberada do meio extracelular para o meio intracelular, por exemplo. Portanto, uma visão mais adequada deste processo é denominada de encaixe induzido, onde tanto o ligante quanto a proteína se adaptam um ao outro durante esse processo de reconhecimento molecular. E esse reconhecimento molecular, a proteína ligante, ele está baseado na complementariedade de características físicas e químicas e estrutura das moléculas também integrantes. As características físicas e químicas definem o grau de afinidade e de especificidade do ligante pela proteína. E elas estão relacionadas com as interações intermoleculares existentes no complexo, que são aquelas relações, aqueles tipos de interações que a gente já discutiu. Essas interações elas incluem ligações de hidrogênio, as interações provenientes do efeito hidrofóbico também, que a gente viu que está presente em proteínas durante o processo de enovelamento, as interações também de Van der Waals, as interações eletrostáticas e ligações covalentes que podem vir a ser formadas durante esse processo de interação receptor-ligante. E as características estruturais, por sua vez, elas estão associadas aos arranjos espaciais moleculares, que são dados por variações na orientação das moléculas, posicionamento espacial, rotação de ligação química das moléculas também integrantes desse sistema. O ligante e a proteína, ele poder induzir essa conformação, esse arranjo no sistema, eles precisam possuir uma alta afinidade um pelo outro e geralmente eles exibem características como
um alto nível de complementariedade, ou seja, uma proteína e o ligante eles possuem uma alta porcentagem de suas superfícies de contato moleculares, que geralmente é definida pelo aquele raio de Van der Waals atômico, que é quando tem um contato próximo. Não adianta eu ter. É muito improvável que eu tenha um ligante que só tem uma porção que consegue interagir com uma proteína, com esse receptor. Né? Por exemplo, uma molécula aqui de um grupo com 10 átomos, apenas 2 átomos formam interação com um receptor. Então isso não faz sentido. Então eu preciso ter partir dessa característica que é ter essa complementariedade. Né? A proteína ligante deve ter uma alta superfície de contato molecular, seja qualquer tipo de interação, conseguindo formar interação covalente, seja de empilhamento, seja de ponte de hidrogênio, o que for, mas precisa ter um alto nível da região que consiga interagir um com o outro. Né? Uma segunda característica é que, além de ter um alto nível de complementariedade, essa alta complementariedade das propriedades associadas às superfícies de contato das moléculas, ela deve ser, como eu posso dizer, condizente com a realidade, né? Não adianta também eu ter uma molécula que tem potencial para interagir com o ligante, mas o tipo de ligação que está ali no meio, ela não fazer sentido. Como eu já falei para vocês, quando a gente está lidando com técnicas de bioinformática, a gente pode gerar vários tipos de dados, mas cabe da interpretação da pessoa. Então, se a gente seguir aquelas leis da termodinâmica, que as reações elas têm que ser favoráveis, né? Elas têm que ter uma certa energia livre de Gibbs, entalpia, entropia e por assim vai. Não adianta eu gerar um modelo de Dawkins, onde eu tento prever a interação de duas moléculas que possuem tudo bem alta complementariedade, mas, por exemplo, imagina se nesse modelo diz que a proposta que ele me apresenta de que esse modelo funciona é que duas resíduos de aminoácidos e uma proteína que tem uma carga, uma molécula que tem uma carga positiva esteja interagindo com o outro de forma aproximada. Não faz sentido esse tipo de ligação. Né? Então, essa complementariedade ela tem que ser do tipo condizente com as moléculas, como por exemplo, pode ter uma complementariedade de eletrostática, ou grupos polares interagindo com outros grupos polares de carga complementar, e por aí vai. Né? Então, uma terceira característica também é que o ligante geralmente se liga a uma conformação energeticamente favorável, como a gente já discutiu nas aulas anteriores. O que rege a conformação de moléculas é justamente a capacidade, entender que as moléculas elas possuem um valor de energia associado à sua estrutura e que ela tem que ser favorável e ser condizente com os fenômenos que regem a vida. Então não adianta eu ter uma molécula que ela fica totalmente distorcida ali no meio, sendo que ela não seria energeticamente favorável para existir, por assim dizer. E também, imagina, por exemplo, eu ter uma molécula que, em vez de interagir, vamos supor aqui que uma molécula possui anéis benzínicos, em vez de formar interação de empilhamento ou interação cation-pi com a proteína, com o receptor, ela se dobra entre ela mesma e interage assim também com seus vizinhos. Acho que era muito mais improvável isso acontecer do que um tipo de interação do tipo cation-pi ou pi-pi, né, um empilhamento. Então o ligante ele tem que se ligar de uma forma com conformação energeticamente favorável nesse sentido. Né? Como eu já falei para vocês nas características anteriores também casam com isso, esse tipo de interação ele tem que fazer sentido, a molécula tem que ser viável. Assim, ela tem que assumir uma conformação viável para que isso aconteça, né? E uma outra premissa também é que interações repulsivas entre ligante e proteína elas são minimizadas durante esse processo. Como a gente sabe, existem as biomoléculas, as moléculas biológicas e também outras moléculas também, elas funcionam à base de energia e algumas regiões da molécula vai ter momentos em que por certa região é mais polar ou mais apolar, dependendo da nuvem de elétrons ali como ela está organizada. E aí energias que tenderiam a ser repulsivas em certas regiões, elas são minimizadas porque às vezes um tipo de interação ela se sobressai em relação a esse tipo de repulsa. Né? Então, as interações repulsivas entre o ligante e a proteína, elas tendem a ser minimizadas para que possa ocorrer também, para que a gente possa dizer também que a molécula tem uma alta afinidade pelo seu receptor. E aí, falando sobre os tipos de interações, só para recapitular, né, os principais tipos de interações intermoleculares que estão envolvidas nesse reconhecimento molecular proteína e ligante são
ligações de hidrogênio, interações de Van der Waals, interações iônicas, interações hidrofóbicas, interações do tipo cation-pi, interações envolvendo anéis aromáticos, que é conhecida como interação pi-pi ou interação empilhamento, e também a coordenação com íons metálicos, que é muito comum encontrar esse tipo de estrutura em enzimas ou proteínas que possuem um cofator metálico ali e alguns resíduos carregados positivamente, como é o caso da lisina, que possui um resíduo com a cadeia lateral polar, ela tende a funcionar como se está de forma coordenada com esse íon metálico, né? Então, uma vez que a gente obtém uma proteína, uma enzima, que a gente conhece bem sua estrutura, o sítio de ligação dessa proteína, a gente pode preparar essa molécula para o docking molecular, que o docking molecular ele consiste em uma simulação em que uma outra molécula ela é colocada nesse possível sítio de ligação e os programas de docking vão predizer como essa interação acontece, se ela é possível de acontecer no mundo real. Como eu falei, as técnicas de bioinformática permitem, só reforçando, né? Permitem que a gente bota todo tipo de dado, mas vai caber da interpretação do bioinformata saber se aquilo é possível de acontecer ou não. Então é necessário muito estudo para que a gente consiga compreender as forças que agem frente a esse tipo, em cima desse tipo de interação entre molécula e molécula, ou como uma molécula pode existir ou não, né? Então, o docking molecular é basicamente esse tipo de técnica, onde a gente simula que um ligante ele vai estar ali no sítio ativo de uma molécula e como ele vai interagir com essa molécula, que tipo de interações vai estabelecer. Se vai formar tipo aproximação entre moléculas, vai fazer com que os resíduos eles vá para outro lugar, para algum outro lugar, causa uma reconformação na molécula, isso impeça a entrada do substrato normal daquela enzima, por exemplo, naquele sítio ativo, ou se ele fica lá e estabelece uma conexão tão forte que ele compete pelo substrato também. Então é assim que funciona o docking molecular. E o docking molecular está fortemente associado à descoberta e o planejamento de novos fármacos, já que esse é um processo que é muito caro e muito demorado de se fazer, porque antigamente, para levar um novo fármaco ao mercado, a gente passava mais ou menos uns 10 a 20 anos de estudo, junto com um custo muito elevado. Acho que da última vez que eu vi essas estimativas, em 2014, 2015, que custava mais ou menos 800 milhões de dólares e muitos anos de estudos para poder se levar um novo fármaco ao mercado. E a abordagem em sílico, essa abordagem em sílico aplicando o docking molecular permite reduzir esses custos e acelerar o processo de descoberta e planejamento de novos fármacos de forma ele acelera de forma muito eficiente. É importante ressaltar que já existem diversos exemplos de moléculas que foram descobertas ou otimizadas utilizando essas técnicas computacionais, né? Que por meio dessa triagem que a gente faz por técnica computacional de docking molecular, a gente encurta muito tempo esse ensaio pré-clínico e já parte, às vezes, para um ensaio in vitro muito rápido, que já tem necessariamente uma alta taxa de efetividade, ela é muito efetiva e já consegue partir para o estado clínico, né? No material complementar que eu separei para vocês, tem 2 artigos que vocês podem ler, onde ele detalha mais como ocorre essa técnica de docking molecular, né? E como essas metodologias elas foram elucidadas para, por exemplo, um deles é para conseguir elucidar o mecanismo de inibição da enzima delta-LAD, que a gente só conhecia na teoria e graças ao método de docking molecular essa teoria ela foi comprovada e a gente consegue visualizar como é que ocorre esse sistema de inibição da enzima delta-LAD por parte de moléculas à base de selênio e como essa técnica também ela é empregada no sentido de se reduzir o número de candidatos a inibidores e receptores específicos nesses estudos que visam desenvolver fármacos. Bom, essa foi minha última aula teórica com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu havia falado para vocês, o curso, a gente dividiu o curso entre eu e o professor Robson, né? Onde a gente botou uma parte mais prática para depois e essa parte mais introdutória e teórica para o começo, onde ela seria fundamentada por uma discussão breve de alguns dos tópicos e seguido de material complementar que a gente ia disponibilizar para vocês lerem. E aqui no caso a gente viu bem pouco sobre o histórico da bioinformática, a gente viu como são as premissas
né? Quais são as escolas que a gente tem ali que permitem com que a gente desenhe moléculas, no caso ligantes também, em um meio em sílico, né? Como é que funciona esse processo de desenho, o que é que ele leva em consideração para se desenhar moléculas, porque isso funciona, levando em consideração a teoria de que os átomos eles possuem campos de força, e esses campos de força são moldados de acordo com com a sua energética. A gente também viu em uma das aulas sobre o nível de informação biológica, que os tipos de informações que eu posso dar dessas informações biológicas, como por exemplo o primeiro nível de informação biológica, que é a estrutura primária de proteínas, que pode ser utilizada para alinhamento de sequências, que vocês vão ver mais detalhado com o Robson, por exemplo, ou como e a gente viu também que esse alinhamento, essa sequência primária me dá informações mais ou menos sobre a estrutura secundária sobre a terciária. Então a gente viu também sobre a estrutura de proteínas e como a gente pode utilizar proteínas que já têm sua estrutura bem elucidada para fazer modelos de proteínas e como a gente pode usar modelos de proteínas para formar modelos que ainda não têm sua estrutura elucidada para ser utilizados em estudos de análise de estrutura de proteínas, como também docking molecular. E por fim, nessa aula a gente viu sobre o docking molecular e como esse docking molecular ele essas metodologias do desenho de fármacos, essa metodologia de modelar proteínas ou pegar a estrutura cristalográfica de proteínas no meio em sílico para poder realizar simulações e a gente entender como que biomoléculas interagem com a outra e se a gente pode ou não, por exemplo, fazer estudos de inibição de proteínas ou inibição de enzimas, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero também que vocês tenham gostado do material complementar que eu separei para vocês e que vocês aproveitem então bastante o que o professor Robson tem a ensinar para vocês, que são alguns dos programas que a gente geralmente usa sobre para essas técnicas de bioinformática. Vocês fiquem à vontade para ficar no fórum, tirar dúvidas, esclarecimentos, ou até pedir mais material se vocês quiserem, para poder estudar mais sobre o assunto. Foi um prazer discutir esse tema com vocês, eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas e até mais.